turma do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem, graças a Deus. E hoje vamos a mais uma videoaula. Olá, nono ano. Eu sou a professora Laura Moraes, da disciplina de História. Na aula de hoje, nós vamos rever alguns conteúdos que foram trabalhados durante o 8º ano. Primeiramente, vamos relembrar um pouco sobre a Revolução Industrial. Vimos no ano passado, o termo revolução é empregado em vários campos do conhecimento e, no caso da história, costuma ser aplicado a transformações que alteraram de modo significativo a vida das pessoas em uma determinada sociedade. A Revolução Industrial, ela ocorre quando começa a ocorrer algumas mudanças na produção e no regime de trabalho na Inglaterra por volta de 1750. Essas mudanças ficaram extremamente conhecidas por serem muito importantes e profundas e causaram várias transformações na vida da população. O que ficou conhecido como Primeira Revolução Industrial inaugurou uma nova etapa no processo de produção e distribuição de mercadorias e serviços. O que antes era feito à mão ou de maneira artesanal, passou a ser fabricado com o auxílio de máquinas movidas com energia a vapor. E o trabalho manual sendo substituído pelo trabalho das máquinas. No contexto da Revolução Industrial, os historiadores costumam dividir a Revolução em duas fases. Uma etapa que ocorreu na Inglaterra em meados do século XVIII. Nesse momento, as principais inovações associaram-se à invenção de máquinas a vapor e às melhorias na produção têxtil de tecidos. E a outra Revolução Industrial, por sua vez, aconteceu na metade do século XIX, envolvendo países da Europa Ocidental, como a Inglaterra, a França e a Alemanha, além dos Estados Unidos e do Japão. Na segunda fase, destacou-se o desenvolvimento do aço e o uso de fontes modernas de energia, como, por exemplo, a eletricidade e o petróleo. Estudamos no ano passado, a Revolução Industrial foi um processo de mudanças profundas que alteraram também a vida das pessoas. Como, por exemplo, se por um lado o avanço técnico permitiu aumentar a produção de bens e serviços e multiplicar as riquezas das pessoas que pertenciam à classe dos proprietários, por outro lado, promoveu um aumento da exploração dos trabalhadores, que eram contratados para trabalhar nas fábricas. As condições de vida impostas a esses trabalhadores industriais eram desumanas. As fábricas, em geral, não passavam de galpões precários, sujos e mal ventilados, sem nenhuma segurança ou conforto para os trabalhadores. As jornadas de trabalho geralmente giravam em torno de 12 a 16 horas diárias. Não havia descanso semanal ou férias
ou aposentadorias, nem leis trabalhistas. Condições de trabalho ocasionaram vários impactos sociais na vida desses sujeitos. Um dos efeitos sociais mais chocantes da Revolução Industrial foi o emprego generalizado de crianças e mulheres, que também foram submetidos às mesmas condições de trabalho que os homens. Com tanta exploração e problemas sociais decorrentes da Revolução Industrial, não demorou para que algumas imposições passassem a ser questionadas. E, em meio a isso, começaram a surgir manifestações contrárias ao sistema de fábricas. Sendo assim, vários movimentos de contestação a esse sistema de trabalho. Estudamos também, durante o 8º ano, sobre a independência das 13 colônias. Vimos que a organização econômica e social dessas colônias eram bastante distintas e elas geralmente eram divididas em 2 grupos, que eram as colônias de exploração e as colônias de povoamento. As colônias de exploração estavam localizadas no Centro-Sul, enquanto as colônias de povoamento estavam localizadas no Centro e no Norte. As colônias do Norte e do Centro desenvolveram um ativo comércio que ficou conhecido, como nós estudamos, como comércio triangular. Como se caracterizavam essas colônias? Como estudamos, as colônias de povoamento tinham como principais características as pequenas e médias propriedades, a policultura, a mão de obra livre ou servil, e podiam contar com indústria e comércio desenvolvidos. As colônias de exploração caracterizavam-se pela existência de latifúndios, pela monocultura, pela mão de obra escrava e pela produção voltada ao mercado externo. Nesse momento de independência das 13 colônias, é que ocorre o que ficou conhecida como a Guerra dos 7 Anos, que foi uma disputa por terras entre a Inglaterra e a França. Nós estudamos também que, nesse momento, a Inglaterra impôs várias leis às 13 colônias. A primeira dessas leis ficou conhecida como Lei do Açúcar, de 1764, no qual obrigava os colonos a pagar uma taxa adicional sobre qualquer carregamento de açúcar que não pertencesse às colônias britânicas. A segunda lei ficou conhecida como a Lei do Selo, de 1765. E essa lei exigia a compra de um selo presente em todos os documentos que circulassem pelo território. E, por fim, a Lei do Chá, de 1773, que obrigava a colônia a consumir somente o chá oriundo das embarcações britânicas. Mais adiante, mais precisamente em 1775, as tropas inglesas e os colônios americanos entraram em luta e ocorreu o primeiro choque. Os ingleses foram vencidos pelos colonos com uma tropa improvisada. A partir desse momento, esses colonos organizaram seu exército e entregaram a chefia a George Washington, um latifundiário da colônia de Virgínia. E foi nesse momento que se instalou a Guerra da Independência.
Como vimos, ainda em 1775 ocorreu também o Segundo Congresso Continental da Filadélfia, no qual os colonos afirmaram a intenção de se separar da Inglaterra. Então, coube a Thomas Jefferson dirigir os trabalhos da comissão que redigiu a Declaração de Independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, que foi promulgada em 4 de julho de 1776, data que passa a marcar oficialmente a independência das 13 colônias. Entretanto, como a Inglaterra não aceitou a independência, as lutas ainda prosseguiram por um tempo. Os colonos puderam contar com a ajuda da França e da Espanha para enfrentar as tropas inglesas, já que estas nações, nesse momento, também eram rivais da Inglaterra. E só em 1781 que os ingleses finalmente foram derrotados. Mas a Inglaterra só veio reconhecer a independência dos Estados Unidos da América 2 anos depois. Bom, com isso, relembramos um pouquinho do que foi trabalhado no 8º ano sobre a Revolução Industrial e a independência das 13 colônias. E com base nessa aula, eu deixo para vocês uma atividade, no qual vocês irão fazer uma pesquisa sobre as diversas formas de trabalho nas fábricas durante a Revolução Industrial. Façam a pesquisa e enviem para o meu e-mail. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.